Major General Isidro de Moraes Pereira, boa noite. Ponto número 1 da visão global, obviamente que vamos começar pela Ucrânia. Zelensky agora na última entrevista que deu diz que não é ele o ditador, Putin é que começou a Terceira Guerra Mundial. Acha mesmo que aquilo que Putin começou com a invasão da Ucrânia é a Terceira Guerra Mundial? É o início da Terceira Guerra Mundial? Poderia ser o início de uma Terceira Guerra Mundial. Eu julgo que, tendo ouvido esta entrevista de Zelensky, eu julgo que é importante contextualizar. Ele diz a seguir que se não fora a Ucrânia, não fora todo o esforço ucraniano para a contenção deste movimento expansionista russo, muito possivelmente a Europa já se teria visto envolvida diretamente em operações militares. A Europa está indiretamente envolvida, como nós sabemos, muito embora sejam situações diferentes. Não há memória de que europeus, países ou Estados europeus tenham levado a cabo mesmo ações híbridas em território russo. Portanto, não me parece que isso esteja a acontecer. Já o inverso não é verdadeiro. A Rússia tem levado a cabo ações híbridas, ações subversivas em todo o espaço europeu. Inclusivamente não apenas no espaço terrestre, também no espaço marítimo, no Mar Báltico, a quebra dos cabos que ligam... Ainda na semana passada vimos aqui um navio russo nas nossas águas internacionais, um mapeamento dos cabos submarinos, não é? Dos cabos submarinos. Portanto, e é o que diz Zelensky. Ele apelida isto de uma guerra mundial. Bom, quer dizer, sabemos que há países também no Extremo Oriente, como o Japão, como a Coreia do Sul, como a Nova Zelândia e a própria Austrália, que têm apoiado o esforço de guerra da Ucrânia. Portanto, há aqui um envolvimento. E também há a Coreia do Norte a apoiar claramente a Rússia e até a combater do lado da Rússia. Portanto, não podemos dizer que se trata de uma guerra mundial se olharmos para o que foi a Segunda Grande Guerra ou a Primeira Grande Guerra, que tem outras características, que há um envolvimento efetivo em operações no terreno. Aqui não estamos ainda neste passo e esperemos que nunca lá cheguemos, porque é o que diz Zelensky. Enquanto a Ucrânia se mantiver firme e aguentar com o embate, bom, quer dizer, a Rússia não tem capacidade para mais. Claro. Quer dizer, e é neste contexto que ele refere. E diz que não foi ele que atacou, e é verdade. Óbvio. Quem atacou foi o Vladimir Putin, que ordenou esta invasão em grande escala, faz amanhã 4 anos. Que era algo que iria durar 3 dias, uma semana no máximo. Agora é uma semana no máximo. Hoje há alguns think tanks, o russo e britânico, que vem dizer que teve acesso à informação que diz que, na prática, quando esta operação foi planeada, foi prevista para 10 dias. Ao fim de 10 dias poderia estar acabada. Bom, assim não aconteceu. Kiev resistiu, Hostomel não caiu, a logística russa colapsou e ainda em 2002 assistimos a um movimento de contraofensiva ucraniana e que consegue expulsar grande parte das tropas russas do Oblast, da própria região, da capital de Kiev, claro. E a seguir do Oblast de Kharkiv, como nós muito bem nos recordamos, e depois de Kherson também. Outra das coisas que diz Putin nesta entrevista é que a retirada de Donetsk vai dividir a sociedade. E, sem dúvida, mesmo se essa retirada se concretize, Putin não vai parar com isso. Olha, há aqui dois aspectos. Quando se olha para a realidade de Donetsk, ou melhor, para os 20% do Oblast de Donetsk, um pouco mais, que ainda estão ocupados efetivamente pelas Forças Armadas da Ucrânia, pelo exército ucraniano, defendendo as maiores cidades. E que a Rússia quer que a Ucrânia retire, não é? E são posições organizadas, fortemente organizadas, que vêm sendo melhoradas desde 2014. E já vimos aqui que este ritmo a Rússia duraria pelo menos 2 anos. Pelo menos 2, provavelmente 3 a 4 anos e um conjunto de 800 a 1 milhão de baixas. Claro. Portanto, é isto que Putin quer evitar a todo custo. E isto iria dividir profundamente a sociedade ucraniana, porque eu já tive oportunidade de trazer aqui ao conhecimento dos telespectadores mais do que uma vez as sondagens efetuadas pelo Instituto de Sociologia de Kiev, e todas elas apontam para que a população ucraniana é frontalmente contra a cedência graciosa. A esmagadora maioria. A esmagadora maioria. Aliás, este embate também com a Constituição. Mas Zelensky não se refere tanto à questão legal, refere-se àquilo que o povo ucraniano pretende. Portanto, é algo que ele não se vê a fazer. E depois há outro aspecto.
vamos lá ver, isto seria beneficiar o infrator. Aliás, Donald Trump e a sua equipa têm pressionado e continuam a pressionar Zelensky para ele ceder aquilo que ele não pode ceder, porque seria contra o seu povo e contra a lei fundamental do seu país. E o que é que acontecia? Isto seria claramente recompensar, apaziguar o invasor. Nós sabemos do passado... Beneficiar o infrator. Beneficiar o infrator, beneficiar o invasor. Vamos lá ver, o que é que isto deu na Segunda Guerra Mundial? Deu uma invasão em grande escala. E é aquilo que diz Zelensky. Eles estão plenamente convencidos que a cedência seria apenas um introito, um compasso de espera, em que a Federação Russa voltar regenerava potencial e continuava o ataque, pelo menos numa nova fase, até ao Rio do Dnipro. E depois daí, ver-se-ia. Portanto, é algo que Zelensky diz que nunca irá acontecer, e ele até diz mais nesta mesma entrevista. Está convencido que a Ucrânia vai acabar por ganhar a guerra. E porquê é que ele diz isto? Bom, a razão é simples, é que se nós recuarmos a 1991, quando se deu o extrator da União Soviética, a União Soviética cai porque não tem dinheiro, porque a sua economia faliu. Colapsou. E pelo andar da carruagem, aquilo que dizem os maiores especialistas em macroeconomia, apresentando dados fidedignos, inclusivamente, importante dizê-lo, parte das grandes petrolíferas, russas, estão em pré-falência. Têm dívidas que não conseguem pagar, estão a explorar os campos petrolíferos, por exemplo, da região dos Urais, são 3 grandes campos petrolíferos, estão a ser explorados e vendendo o barril... A preço de saldo, não é? Isso já vimos aqui também, não é? A preços inferiores a $40. Claro. Está claramente abaixo do break-even. É o ponto a partir do qual a exploração do petróleo deixa de ser rentável. E é isso que está a acontecer. Isto, a prazo, significa o mergulhar no abismo da própria economia russa. É por isso que Zelensky, que conta com o apoio europeu, e os sinais têm sido claros, ainda este fim de semana... Mas hoje houve um revés, não é? Houve ali, o bloqueio da Hungria, não se conseguiu aprovar para já o 20º pacote de sanções. João, tem toda a razão, mas do antecedente, os bloqueios da Hungria, a União Europeia arranja sempre maneira de os controlar. A troco de negociações, claro. A troco de negociações. Claro. Portanto, não é por aí que vai haver um problema. Mas diga-me uma coisa, Sr. Major-General, voltando aqui a esta entrevista de Zelensky, enfim, foi uma entrevista... importante, onde foram ditas muitas coisas importantes. Ele diz que queremos garantias para 30 anos de segurança. Isto traduz-se em quê, Sr. Traduz-se em algo muito importante e que tem sido algo que Zelensky tem sublinhado, porque a Ucrânia e os seus dirigentes, designadamente o Presidente, aprenderam com os erros do passado. Em Budapeste, 1994, a troco de um memorando e de falsas garantias de segurança, deu o que deu. Claro. Portanto, isso não volta a acontecer. Por isso é que Zelensky diz, não, os presidentes vão-se, as instituições ficam. Portanto, sim senhor, garantias de segurança, aprovem-nas no Congresso, neste caso particular dos Estados Unidos. Os outros países aprovem-nas nos respectivos parlamentos, porque passam a ter força de lei, ultrapassam o executivo da época. Portanto, são perenes, e é isso que ele quer. Portanto, ele já não vai em cantigas. Outra coisa muito importante que ele diz, de uma vez por todas, e ele tem-se queixado ultimamente, recorrentemente disto, é que os grandes fabricantes europeus de sistemas de defesa antiaéreo, por exemplo, os Patriot, e os mísseis para os Patriot, ele tem pedido encarecidamente que o autorizem a produzir na Ucrânia esse tipo de equipamento. Mas até agora ele não conseguiu que lhe fossem fornecidas as licenças para produzir na própria Ucrânia. É algo de que ele se vem queixando, e já era tempo do próprio Ocidente abrir um pouco. Mas lá está, os Patriot são fabricados nos Estados Unidos. Nós sabemos que esta posição, na minha opinião, parece-me que antes das eleições intercalares... Não há qualquer tipo de decisão em relação a isto. Eu acho que a posição de Donald Trump não se alterará. Eventualmente, depois das eleições intercalares, depois de novembro, eventualmente poder-se-ão alterar. Mas até lá não me parece que a Ucrânia vá receber autorizações para produzir mísseis. Apesar de Zelensky dizer isso em relação ao espectro e também dizer que neste momento a questão da defesa aérea é a questão mais difícil. Apesar da extrema eficácia, não é? É fundamental. Nós aqui diariamente analisamos para a eficácia da defesa aérea. Aquilo a que estamos a assistir neste momento
é que a Ucrânia, a Federação Russa, está a perder mais combatentes do que aquilo que está a recrutar. Há aqui um déficit, e o próprio Zelensky refere-o, nesta mesma entrevista, entre 8 a 10 mil de diferença. De 8 a 10 mil pessoas, portanto, militares a menos por mês. Menos por mês. Mas isto é uma diminuição drástica. Não é assim tão drástica, porque se contarmos com o número de militares que a Rússia lá tem, não será 1 milhão, mas anda próximo. Portanto, o que é que poderá acontecer? No final do ano, estarão lá menos 100 a 120 mil. É significativo, não haja dúvidas. Apesar do contingente continuar a ser apesar do contingente numeroso, ser não é? grande, mas de qualquer maneira, tendo a Ucrânia cerca de 800 mil homens em armas e mulheres, a Rússia precisaria de mais. Isto significa o quê? Que de momento, mais uma fragilidade russa? É uma fragilidade russa. De momento, a Ucrânia está a conseguir conter de uma forma genérica a frente. Embora haja pequenos avanços da Rússia, há também pequenos avanços. E no último mês, hoje o Alexander Sirski, numa entrevista que deu pela manhã, diz que no último mês, e designadamente, principalmente na última semana, a Ucrânia conseguiu recuperar 400 km quadrados na frente sul. Portanto, consegue mais ou menos manter a frente. O que não consegue é proteger as suas populações da fúria, como ainda agora o Alfredo Leite referiu, da fúria dos mísseis e dos drones diariamente, todas as noites. É uma calamidade. Claro. E vamos olhar para os drones, Major General. Portanto, só esta noite a defesa aérea ucraniana abateu 105 drones de 126, de 126 lançados pela Rússia. Isto é, o Sr. Major General diz isto, sublinha sempre isto. Isto é muita eficácia, tendo em conta aquilo que a Ucrânia tem para se defender. Não é? Fundamentalmente, tendo em vista duas dimensões. A dimensão gigantesca da Ucrânia. A Ucrânia é um país muito grande, é maior que a França. Portanto, para conseguir uma cobertura eficaz de um país destes, é preciso ter uma malha de presença de antiaérea gigantesca. O que a Ucrânia ainda não tem. A Ucrânia tem conseguido sublimar ou colmatar de alguma forma a ausência de sistemas modernos de defesa antiaérea baseados em terra, com a produção, por exemplo, de enxames de drones, hoje dotados de inteligência artificial e que são armas de eleição para interceptar os drones de ataque. Portanto, a própria Ucrânia, da sua produção, tem vindo a colmatar. Ainda não tem essa capacidade toda, e agora volta àquilo que disse atrás. Porque para gerir a ameaça dos drones, já vai tendo minimamente capacidade para gerir a ameaça dos mísseis balísticos. Mas esta noite caiu um míssil. Esse atingiu o alvo. Não é? Atingiu o alvo e, vamos lá ver, assim, muito resumidamente, foram provocados danos em Kharkiv, onde há 2 feridos, foram provocados danos na região de Odessa, onde também há 2 mortos e 1 ferido, e na região também de Dnipropetrovsk, onde há também, lamentar, 3 feridos e 2 mortos. Mas nós aqui nas nossas conversas, aqui no Visão Global, Sr. Major General, depois damos sempre o outro lado da medalha, não é? Que é o lado dos ataques ucranianos em território russo. Ora, esta noite a Ucrânia atacou uma estação de bombeamento de petróleo em Kaleikino, não sei se é assim que se pronuncia, a mais de 1.100 km desde a fronteira. Não é? Esta estação de bombeamento faz parte de um oleoduto do Druzhba 1. Portanto, faz parte do Druzhba, está a 1.100 km da fronteira e fica no Tartaristão russo. Qual é a importância desta estação? É muita, porque esta estação não é uma estação simples, tem vários reservatórios de grandes dimensões, 2 reservatórios para 50 mil toneladas de crudo, e aquilo que eu disse há bocado, quando eu disse que a Rússia explora, o petróleo dos Urais, é uma mescla, é uma mistura de extração petrolífera de três regiões. Sim. E é precisamente nestes reservatórios que se faz o borscht, aquilo que é a mistura. E é essa mistura que é conhecida pelo grau que é conhecido petróleo dos Urais. Sendo atingidos estes reservatórios, que não são meros reservatórios, são estação de mistura. Isto também é um duro golpe para... É um duríssimo golpe. Aliás, há imagens, nós não sei se é possível passá-las. Temos essas imagens. Temos imagens, até um vídeo que há vê-se ali uma fumaça e aquilo foi de facto, temos a ver aqui, foi de facto algo... Portanto, faz parte da campanha que foi posta em marcha
pelas Forças Armadas da Ucrânia no início do verão passado, fundamentalmente tentando atingir este tipo de instalações ligadas à produção petrolífera. Este é o ataque à estação de Temos aqui, bombeamento. temos a tal estação de bombeamento, estamos a ver esta fumaça negra, que é uma coisa brutal. Portanto, não é uma estação de bombeamento qualquer, é uma estação muitíssimo importante, para a qual confluem as ramas de 3 grandes explorações petrolíferas, campos petrolíferos, e depois dá-se a mistura aqui, depois é distribuída. Portanto, é encaminhada.